No corte de hoje, o deputado Guilherme Cortes, do PSOL, entra em um debate quente com 20 conservadores. Os temas: ideologia de gênero, cotas para pessoas trans e negros e muito mais. Um embate cheio de argumentos, provocações e pontos de vista diferentes que vai fazer você refletir sobre o cenário político atual. Veja agora no canal Cortes para Todos os Gostos, deixe seu like, comente o que você pensa e se inscreva para não perder nenhum corte polêmico. Vamos ao vídeo. Link sempre na descrição. A afirmação é: ideologia de gênero não existe. Veio rápido, tudo bem? Tudo bem? Joia? Bem. Eu vim aqui provar que ideologia de gênero existe sim, seguindo uma lógica muito básica. O que é ideologia de gênero para você? Vamos lá. Eu vou dizer para vocês que ideologia de gênero existe porque, Guilherme Cortes, você como deputado e representante de tudo aquilo que você representa, você acredita que as crianças, elas devem conhecer sobre gênero, devem conhecer sobre identificação sexual, né? E isso, no meu ponto de vista, influencia diretamente na aplicação de sua ideologia, daquilo que você acredita. O que é a ideologia? Ideologia é um conjunto de ideias de um indivíduo ou de um grupo a fim de tornar, de criar uma realidade diferente. Então, você acha interessante que crianças aprendam o que é pansexual, o que é não binário, o que é gênero fluido, tá? E através disso, desse conhecimento, você pretende difundir essa sua ideia na nossa sociedade para transformar uma sociedade que você diz ser uma sociedade pseudo-transfóbica, né? Como você gosta de defender aí, que a sociedade é transfóbica. Você quer transformar essa realidade. Gabriel, eu acho que como então veja bem, só um minuto, só concluir para que você possa estabelecer seu raciocínio. Então, como você quer, através de suas ideias, do seu grupo, das ideias do seu grupo também, transformar a realidade, e essa realidade se aplica ao gênero, isso é ideologia de gênero. E você quer que isso aconteça dentro das escolas para as crianças. Eu estou certo ou eu estou errado? Está errado. Veja bem, ideologia de gênero é um conceito que não é comprovado em nenhum estudo científico, na psicologia, em nenhum setor, que surgiu lá na década de 90 por uns setores. Deixa eu terminar, porque eu ouvi você falou. Cientificamente, mas é porque não tem nenhum estudo que embasa a existência de uma ideologia de gênero. Por quê? Gênero não é uma questão ideológica. Você não escolheu se identificar como homem por conta de uma ideologia. Mas não é científico. Inclusive porque você certamente, quando você nasceu, você teve imposto determinados brinquedos, determinados comportamentos que todo mundo que quando a gente nasce, você tem um padrão de gênero que é imposto para você. Eu ouvi você falar e agora você vai me ouvir falar até o final. Como é que a ciência vai provar? Você estava dizendo que a gente tem um problema nas nossas escolas. Seguinte, a gente tem um problema muito sério hoje, nós dois como defensores das crianças podemos concordar com isso. De 2015 a 2021, a gente teve 200 mil casos de crianças que sofrem com abuso sexual. Muitos deles, inclusive, dentro da sua própria casa, muitos deles dentro de comunidades religiosas. Se a gente não debate e não ensina as nossas crianças a se protegerem, a se prevenirem, o que pode, o que não pode, a gente deixa essas pessoas desprotegidas. Como, por exemplo, os 100 mil jovens que a gente tem entre 15 e 24 anos, que lá de 2007 até 2022 contraíram HIV. Gui, me desculpa, então, se a escola ela mas não o pessoal for um quer ouvir você falar sobre ideologia de gênero. E é o que eu estou te Você dizendo. Tá falando se a sobre gente não educação debate sexual, Gui. Se a gente você não tá falando debate sobre educação sexual, que é muito importante também. Agora, você concorda comigo que a escola é um espaço que deve ensinar às crianças que o racismo é errado? Você concorda comigo? Você acha que é errado um professor fazer um debate com os alunos sobre que o racismo é um problema, é crime no nosso país? Eu te faço essa pergunta. Você acha que a escola deve ensinar para as crianças que o racismo é errado ou não? Sim ou não? A escola deve... Pausa, você foi votado. Ok. Não, pena. A gente continua depois.
Sim, a escola tem que ensinar que é racismo errado. É isso, vamos seguir desse ponto, Sim. porque... Só pra finalizar, esse ponto de vista. E sim, tem que ensinar pro menino que ninguém pode tocar no pipi dele. Exato. Tá bom? Isso então, não é um ponto eu tô aqui. Dizendo, ao contrário do que a pessoa que estava anterior estava falando, eu não acho que o papel da escola é ensinar a sexualidade ali, porque eu não sei você, mas eu não fui ensinado a ter a orientação sexual que eu tenho. Pelo contrário, quando eu nasci, por eu ser menino, eu recebi determinados brinquedos, fui ensinado que determinados comportamentos eram um comportamento que eu, por ser homem, deveria seguir. Dentre eles, que eu não deveria ter comportamentos que fossem afeminados, que eu deveria gostar de menina. Você certamente... Antes tinha muita propaganda de cerveja, principalmente, que eram todas voltadas para a sexualização da mulher, tudo mais. Então, o que eu vejo? Que não existe uma campanha ideológica na sociedade para ensinar as pessoas a serem LGBTs, até porque difícil você... Não, isso é uma grande mentira, né? Exato, porque eu discordo veementemente. A esquerda, ela faz uma propaganda extrema para ensinar a ideologia de gênero para as pessoas, porque é o maior curral eleitoral que a esquerda tem, né? Mas então a esquerda, ela trata... de gênero para você, só para entender. Bom, vamos lá. Para nós que somos de direita, o conceito de homem e mulher é algo muito simples, é algo biológico e ponto final. E a esquerda ensina dia a dia que na verdade não, que é uma construção social, que é uma mentira tremenda, né? Homem e mulher, você nasce homem ou você nasce mulher. Ou você é XX ou você é XY. E com o avanço das ideias de esquerda pelo mundo, a gente vê cada vez mais pessoas dizendo que não, veja bem, você pode ser o que você é. Então a gente parte de uma premissa de que acredito, logo sou, o que é uma completa mentira. Você não é o que você acredita ser, você é o que você é. E a esquerda sim influencia esse discurso de veja bem, seja o que você quer e tá tudo bem, porque daqui a pouco nós teremos homens idosos se identificando como crianças. E aí quem vai ser você para dizer que na verdade não, ele não é um homem idoso? Porque se hoje eu falo para uma pessoa trans, por exemplo, né, numa situação hipotética, não, veja bem, você não é uma mulher, você é um homem, eu sou transfóbico, certo? Vou responder um processo. Só que por que eu posso olhar para um homem vestido de cachorro e dizer que ele não é um animal? Porque a esquerda cada vez mais passa a mão na cabeça dessas pessoas que acreditam ser algo que na verdade é uma grande fantasia, uma grande mentira de pessoas frustradas. Mas veja bem, eu nunca vi em escola nenhuma, e se você conhecer alguma, você me fala, porque a gente tem um problema. Eu nunca vi escola nenhuma, um professor, ou muito menos uma campanha, qualquer coisa do tipo, eu nunca falei isso na tribuna, eu nunca vi ninguém da esquerda defender a indução de sexualidade ou de gênero numa pessoa. Até porque isso, a própria psicologia, a ciência, todo mundo fala, não é uma questão que você pode influenciar. Se sexualidade ou gênero fosse influenciado, eu certamente não seria uma pessoa LGBT, porque toda a formação que eu tive na minha vida, quando eu era criança, era, por exemplo, professor virar pra mim e falar, não chora porque isso é coisa de viado. Isso é uma ideologia que existe nas escolas, que é a ideologia que fala mas você que acha determinados que não existe... comportamentos, que os meninos na escola, você estava na escola há pouco tempo também, que nem eu, e que daí tem todo comportamento que se você tem determinado comportamento, você é a bichinha do grupo. Se você tem outro comportamento, você é um machão. Mas você não acha que existe doutrinação dentro da escola por parte da esquerda? Eu nunca vi, particularmente. O que eu defendo, e a gente estava falando disso, eu nunca vi. Eu nunca vi escola nenhuma. Uma das suas funções é fiscalizar. Nunca chegou no seu gabinete uma denúncia de doutrinação dentro da escola? Já chegou no meu gabinete denúncias de alunos que foram discriminados por professores, alunos, diretores, em razão da sua sexualidade. Isso já chegou. Já chegou casos no meu gabinete de pessoas que, diretores ou professores, tiraram eles do armário para os seus pais, então ligaram para a família para falar, seu filho está parecendo... Mas nunca chegou em você uma denúncia de um professor que foi dar aula com a camiseta de Che Guevara, por exemplo? Nunca vi. Nunca vi, muito menos em relação à sexualidade. Você pode me apontar depois, porque muito menos em relação à sexualidade e gênero das pessoas. Porque eu entendo, o ponto é o seguinte, sexualidade, identidade de gênero e orientação sexual, por que eu discordo daí? Por que a ideologia de gênero não existe, na minha visão? Porque isso não são questões ideológicas. Ideológicas você é de direita ou sou de esquerda. Isso é uma ideologia que nos separa. Que adotou agora, a ideologia de gênero como algo político. A sua orientação sexual, a sua identidade de gênero não é uma coisa que foi a formação do seu pensamento, da sua teoria. Você acha que a influência política não pode influenciar nisso? Você na sexualidade das pessoas, você acha que a esquerda no Brasil, que se mostra uma ideologia que acoberta diversos absurdos e não problematiza o fato de pessoas acreditarem que podem ser algo. Vou te dar um exemplo. A esquerda diz que você pode ser o que você quiser, né? Então, que você pode ser o que você é. Não, o que você é. Essa é a nossa discordância, né? Porque pra gente, pra nós conservadores, você é o que você é e não o que você acredita ser. Pra mim também, a gente é o que você é também. Então, você é o que você nasce, você concorda comigo? Quem define se você concorda comigo, como a pessoa se vê... Eu acho que você tá convencido pela minha ideia. Eu também concordo. Que ele tem que respeitar o que as pessoas são, o que elas se afirmam ser. E o que é a identidade que essa é uma narrativa. Não, mas é porque essa é uma narrativa que a esquerda usa. Eu acho que é a melhor pessoa que deveria julgar. Você tem a sua vida, o seu corpo, as suas... Não, porque eu acho que eu conheço a minha identidade.
sexualidade, eu conheço a minha orientação sexual. Eu conheço a minha. Exatamente, só que você não conhece a do outro. Acabou. Não, mas nós temos que debater política pública, senão você pede exoneração do seu mandato e não debate mais nada. Exatamente, então a política pública, que é o tema que eu quero chegar. Então eu acho que o debate não tem que ser se você acha, se você concorda, não. Porque eu acho que isso é pouco importante. Então como é que você foi eleito? Não foi dizendo que você concordava com uma pauta? Pera aí, deixa eu terminar de falar. O que eu tô dizendo é que eu acho que o debate não é se você acha ou se você acha legítimo ou não que pessoas sejam trans, porque isso me importa pouco a sua opinião sobre isso, de verdade. Tá. Se você acha que eu sou, que eu não sou, que isso depende de cada pessoa. Vamos falar de política pública. Vamos. E a política pública que a gente tem... Puxa, que pena, tá tão bom. Eu tava falando com o colega que vinha anteriormente, é que eu acho que ninguém que eu conheça se identifica como trans buscando algum privilégio, porque a realidade do Brasil é que as pessoas que são trans e se afirmam assim, elas sofrem tanta negação na vida. E ele falou uma coisa que é verdade, a gente não tem de estatísticas oficiais, o que é muito ruim, porque para você fazer política pública, você tem que ter número. Só que como você tem todo um bloqueio de quem está na política hoje, por exemplo, na Assembleia Legislativa, para que você possa ter um levantamento estatístico, quem tem que fazer isso são as instituições da sociedade civil. E certamente é tudo subnotificado. Agora, esses números, que são muito subnotificados, dizem que o Brasil, a expectativa de vida média de uma pessoa travesti transexual chega na casa dos 30, 35 anos. Eu não imagino que uma pessoa queira fazer uma transição de gênero para submeter a um grupo com tamanha vulnerabilidade. Você concorda? Entendo. Você faria isso? Entendo o que você quer dizer. Só para eu não errar no vazio, você se identifica LGBT? Eu sou bissexual e cisgênero. Tá, eu sou homem gay cis. Tá? A grande questão é que, assim, a falta de informação faz a criação do contexto, a criação da norma identidade de gênero. Sim. E isto a culpa recai dessa falta de informação em cima de vocês, da própria esquerda. E aí eu explico por quê. A esquerda normalmente utiliza homossexuais, bissexuais, travestis como boi de piranha. Porque os homossexuais, travestis, bissexuais e lésbicas somente são procurados para apoiar o governo na época de eleições. Muito recentemente, nós tínhamos, alguns anos atrás, um projeto de lei do qual eu participei na construção, que era o kit anti-homofobia que seria distribuído nas escolas. Sim. Eu participei da construção deste projeto. Ele foi o que depois o bolsonarismo chamou de kit gay, que era o programa Brasil Sem Homofobia. Acabou sendo chamado de kit gay, e a presidente da República voltou atrás. Ela acabou voltando atrás. E daí isso aí deu espaço para a direita chamar de kit gay. Eu estou concordando com você. Ela, para que o Palocci não fosse chamado em uma CPI para falar sobre enriquecimento ilícito e ela não perder a eleição, ela retornou atrás e teve a infeliz frase de dizer que no meu governo não se dará de fazer propaganda de opção sexual. Um absurdo. Uma presidente de esquerda, sabendo hoje o que a esquerda fala para homossexuais, travestis, que todos teríamos ter direito e não poder ter o direito à sua expressão da sexualidade durante o governo dela, vocês municiaram aqueles que tiveram, que já chamavam o kit anti-homofobia de kit gay. Se aquele o kit gay daquela época fosse aprovado, muito possivelmente não teríamos um Nicolas falando merda, porque ele teria acesso a este material. Então nós concordamos sobre a primeira coisa nisso. Eu concordo muito com você. Eu acho que quando a esquerda está no governo e ela não debate de frente, acontece justamente o que você falou. Ela abre espaço para que a extrema-direita fale o que ela quiser. Então, o programa... Agora, o programa... foi votado. Oxalá muito tivéssemos identidade de gênero... não estaria Oxalá passando... tivéssemos... Não seria essa besteira que ele está discutindo aqui hoje. Mas isso é muito bom. Gostei. Como vem que bem, chama? deputado Cortez, meu nome é Gessé, tenho 16 anos. 16 anos? 16 anos. Eu comecei a me envolver com política mais ou menos na sua idade. Eu acho bacana ver jovens engajados. Deputado, vamos fazer o seguinte, eu falo minuto 30, você fala minuto 30 para não ter essa interrupção que teve um no outro? Discutindo. Tudo bem, deputado Cortez. Mas eu te respeito. Vamos lá. Deputado, eu também sou um funcionário público, eu trabalho na Assembleia Legislativa de São Paulo também. Com quem? Sou estagiário do deputado estadual Tenente Coimbra. Ele é no mesmo corredor que a gente. No mesmo corredor. Inclusive, o senhor não tem essa simpatia toda lá na Lesp, Nossa, não. O senhor, pelo contrário, é bem cara pra cima e em pé. Mas, senhor deputado, a gente tá falando aqui no tema de cotas, né? Acredito Próxima vez que eu vou te dar um abraço. Acredito que o senhor... Eu não quero seu abraço. Acredito que o senhor defenda muito o sistema de cotas. O senhor defende cotas também, acredito, por meritocracia. O senhor foi o deputado estadual menos votado do estado
estado de São Paulo. Então por que o senhor não abre uma emenda, um projeto de lei para o senhor dar a sua vaga para a pessoa trans que ficou abaixo do senhor? Você não acha muito hipócrita da sua parte? Não tem nada a ver. Eu acho que tem nada a ver, porque quando a gente fala de ação cotas... afirmativa para as pessoas entrarem no serviço público. Não, mas você fala isso porque o senhor é deputado e não estudante. Não, quando eu entro na universidade através de cota para escola pública. Pois é, mas também, o senhor eu acho que pessoas que por conta da sua identidade de gênero, porque pessoas igual o senhor, não têm a mesma pessoas igual o senhor ficam na mamata a vida inteira do governo, e se não fosse pela cota não conseguiria nenhum cargo público, porque o senhor mesmo falou que entrou para ser eleito. Inclusive mas eu fui eleito como você foi eleito por conta da sua pauta. Sim, e com menos orçamento de campanha. Então acho que a gente podia fazer cota para as candidaturas pobres lá na Leste, que não tem financiamento então, de empresa. Vamos fazer o seguinte, senhor deputado. Senhor deputado, fica tranquilo. Não precisa gastar 100, 200, 300, 400 tudo bem, senhor deputado. Mas é porque o senhor fez isso porque o senhor não tinha muito nome. Agora o senhor fez nome, o senhor vai pegar bastante verba. Não por isso, é porque eu acho que a gente não precisa de dinheiro para defender as nossas propostas. Infelizmente as pessoas não elegeram. Já que o senhor fica saindo o tema, o senhor como uma pessoa do PSOL, acredita... Não, você não tem em nenhum momento. Eu estou falando de cotas. Aí você falou que eu não deveria deixar minha vaga. Porque quando a gente fala de cotas, a gente fala de cotas de modo para universidades, foi o que você relatou, mas cotas, até onde eu sei, a gente pode usar para qualquer cargo público. Não, mas daí o senhor não concorda? Eu falei, eu entrei na universidade através de cotas para escola pública. Você é contra cotas raciais para escola pública? Sou contra. Você acha que estudantes de escola... Você estuda escola particular? Pública. Pública? Você acha que escola pública e escola particular têm as mesmas condições? Não tem as mesmas condições, mas a gente entra num critério de... eu não sou a favor da cota social, eu sou a favor que melhore o ensino público. O senhor, como deputado estadual, devia tentar melhorar. Mas o deputado que você trabalha, ele votou no ano passado num projeto de lei para tirar 5% da educação pública. E o senhor que fica votando a favor... E o senhor que fica votando a favor para aumentar o preço da carteirinha dos estudantes? Você com 10 bilhões a menos para a educação, você acha que ela se torna melhor? E o senhor... E a Unis? Na prática, você acha que a gente deveria cortar 10 bilhões senhor deputado, das nossas escolas? A Unis é um movimento que só tem ferrado as escolas até hoje. O movimento Unis. O senhor, como deputado, deve conhecer. E o senhor, até onde eu lembro, foi contra o projeto para acabar com esse negócio de estudante ter que pagar R$45 por carteirinha de estudante. Não, mas isso entrou em debate. E eu lembro muito bem que quando o tenente Coimbra atacou o senhor saiu com o rabo entre as pernas e foi pro seu gabinete. Porque agora que você não tá com outros parlamentares, fica tranquilo que vai ser mostrado. Enquanto o senhor não tá com outros parlamentares, o que o senhor faz? O que o senhor faz com os parlamentares? Meu colega também parlamentar, ele votou para você reduzir 5% do investimento mínimo obrigatório na escola pública onde você diz que estuda. Você acha que isso melhora ou piora a escola? Tirar dinheiro da educação. Você foi votado. Obrigado. Satisfação. Um abraço. Isso aí é a única coisa que... Isso é uma... Tudo bem, minha querida? Como você chama? Bem, eu me chamo Tamis. Muito prazer, Tamis. Quantos anos você tem? Eu tenho 29 anos. Ah, que legal. Temos quase a mesma idade. Muito obrigada. Vamos lá. Eu tenho muita dificuldade de entender a necessidade de cota trans, porque não vejo uma dívida histórica com relação à população trans. Não vejo que a população trans é cognitivamente incapaz ou menos capaz do que qualquer outro. E essa justificativa de, porque eles têm dificuldade de se enquadrar no mercado de trabalho. Desculpa o palavreado aqui, mas o gordo também tem dificuldade de se enquadrar no mercado de trabalho. O negro também tem muita dificuldade de se enquadrar no mercado de trabalho. A mulher que é mais feia de rosto, segundo a avaliação do patrão, tem dificuldade de se enquadrar no mercado de trabalho. Então, se a dificuldade de se enquadrar no mercado de trabalho for justificativa para cota, a gente tem que dar cota para muita gente. Não, mas e para muito mais situações, veja entende? Bem, bacana que você é a primeira pessoa que vem debater o tema mesmo e que querendo se convencer e não falando só chavão. Então, eu acho legal isso. A questão não é a dificuldade de se enquadrar no mercado de trabalho. Vou te trazer um dado. Vamos lá. 72% das pessoas que até o ensino médio, elas se identificam como transexuais. E mais uma vez, eu não estou debatendo aqui se você acha que elas têm direito ou não, se você acha que são legítimas. Nem acho que é minha função dizer se elas têm que se denominar mulher, homem, cachorro, enfim, isso é um problema delas. Perfeito. Cada pessoa ela tem a sua identidade e pronto. Agora um ponto importante rapidinho. Só pra te dizer, 72% das pessoas que durante a sua vida escolar, elas se afirmam transexuais, elas acabam evadindo da escola, não porque elas querem, mas porque você sofre bullying. É oficial esse dado? Infelizmente não, mas a gente poderia trabalhar junto, se os parlamentares da direita ajudassem a gente poderia ter dados oficiais, mas o governo não quer. Aí isso aí precisa ser de entidades da sociedade civil, que você pode fazer a pesquisa. Agora vamos lá. Sua também. Agora a questão é, essas pessoas, elas não têm as mesmas, a questão é, da mesma maneira como as cotas raciais. Só pra te dizer. Você fala tanto. Não, mas só pra te dizer uma questão, é que assim, você falou, eu não acho que elas têm menos
menos capacidade cognitiva. Eu também não acho. Da mesma maneira como eu não acho que alguém que estuda em escola pública ou que é negro tem menos capacidade cognitiva. Cota não é sobre capacidade. Cota é sobre as oportunidades ou não que você tem. Que o gordo também tem menos, que a mulher feia também tem menos. Sei lá, a gente pode discutir enfim, cada um que o nordestino no Brasil também tem menos. Mas a gente tá Existe falando uma de populações que têm vulnerabilidades. E que daí isso aí vai impactar na capacidade dela de pressão vestibular. Eu sei que ficou isso ficou no tema anterior, mas eu acho que é importante frisar. Como você tá falando da escola, quando a gente tá falando de trans na escola e tudo mais, eu não creio que pra ensinar respeito, a gente precisa entrar nessas questões de ideologia, ensinando a ideologia. E a gente vê isso nos livros didáticos, não adianta negar porque é fato. Qual livro? O que você viu no livro didático? Eu mesmo já peguei 3 livros das minhas filhas que ensinam várias formas de sexo. É homem com um pipizinho de pauzinho, enfiando pipizinho de pauzinho no outro homem. Mas você não acha que ela tem que ter educação sobre sexualidade? Não, eu acho que ela tem que aprender o outro. Quem educa sobre sexualidade é a família, é os pais. Mas tem pais que não têm esse conhecimento, tem pais que abusam dos filhos dentro de casa. E não tem problema nenhum ensinar que ali não é um lugar que não pode ser tocado. Agora, ensinar que ali também pode entrar um pipi... independente, seja o ensino homoafetivo quanto o ensino heteroafetivo, não deve haver. 100 mil jovens de 15 a 24 anos que estão contraindo HIV por falta dessa orientação, eles não precisavam ter esse acesso na escola? Mas falta de orientação, com 7 anos de idade, você acha que minha filha aprendendo com 9, ela tem 9, ela aprendendo com 9 anos de idade usar camisinha, ela vai lembrar disso aos 14? Não, eu não tô dizendo que tem que ser com 7 nem com 9 anos, você precisa ter essa discussão na escola, que senão sua filha vai ficar desprotegida. Não da forma que vai saber se da forma ideológica, da cosmovisão construída por trás. Não dessa forma. Eu nunca vi essa forma ideológica. Não, eu te mostro. A gente abre os livrinhos e a gente vê junto os livrinhos de história nesse sentido. Pra ensinar prevenção, pra ensinar você conhecer seu corpo. Agora, com relação à cota trans. A se prevenir contra problema. E a gente tá falando de uma educação de cidadania, que nem eu tenho certeza que você concorda que a escola é um espaço que tem que ensinar pra sua filha que o racismo é errado. E o que a gente tá defendendo... Sinto muito. Você fala muito, cara. Por mim, você continuava aqui na roda, que você era o debate mais decente que ele tava fazendo. Vamos lá. A política de cotas, principalmente racial, é a coisa mais preconceituosa que existe. Não sei se você conhece como é que é feito o tribunal de cotas ou o tribunal de cor, só que assim, é tão humilhante para aquela pessoa ao ponto de terem que ver a textura do cabelo dela, ver se ela é preta suficiente para ter aquela cota. E diversas pessoas que são filhos de pais negros não têm acesso a cotas, então é uma política falida. Né? Você acha que você deveria entrar numa universidade alegando que é negro? Não, eu não, porque eu não sou negro. Não tem que ter um mecanismo pra você ver iguais. Mas aí que eu entro. A esquerda, ela sempre defende critérios subjetivos. Mas se você fosse uma pessoa de mau caráter, que eu tenho certeza que você não é, e você tentasse entrar numa universidade utilizando esse critério, você não acha que tem que ter algum mecanismo pra identificar? Eu acho que tem que ter um mecanismo. Agora, a questão é o seguinte, como todo mundo concorda que eu não tenho dúvidas, a educação brasileira é falida. Sim. E é culpa de vocês da esquerda. Mas não, só um segundo. Deixa eu finalizar. Da educação, não foi? Não, foi o Lula que em 2023... Não, só um segundo, deixa eu terminar de falar. Não, posso terminar de falar ou não? Pode, claro. Porque foi o Lula em 2023 que cortou 339 milhões de reais da educação básica no Brasil. O Bolsonaro não cortou nada. Não, foi o Lula que cortou. Não cortou nada. Mas tá querendo falar de um governo de pandemia que após um... Calma aí. Não, em 2019, é que você não tá deixando eu terminar de falar. Pandemia. Você quer calar a juventude, hein, velho? Não, pode Calma aí, então deixa eu falar. Eu gosto de debater com o jovem. Então deixa eu terminar de falar, vamos lá. O Lula sem pandemia e com um caixa alto que o Bolsonaro deixou mesmo após a pandemia, inclusive uma gestão perfeita que ele fez, comprou as vacinas e tudo mais. Muito boa mesmo. O Lula foi lá e cortou 300... internacionalmente. Inclusive o Lula foi lá e cortou 339 milhões de reais da educação básica. Então, assim, a educação básica no Brasil, ela é falida, e não só a educação básica, mas todo tipo de educação, ela é falida por conta de governos petistas que governaram o Brasil durante anos. Mas né? Então a gente teve... Quando o Bolsonaro fez essa redução na educação, principalmente falando com as universidades, era 2019, antes da pandemia. Você acha que foi certo? Não, eu acho que o corte na educação não é certo, indiferente, e não acho que aqui ninguém concorda disso. O Temer lá, que ele congelou o investimento público na educação durante 20 anos. Entender, o Temer que era vice da Dilma, que você votou, né? Mas você votou nele. É um problema, foi contra o governo dele. Não, mas você votou no cara, brother. Não, mas a questão é, você acha que você tem que congelar o investimento público na educação por 20 anos? Você votou na Dilma ou não? Cara, a gente não tá falando disso, a gente tá falando do investimento em educação. A gente tá falando de investimento em educação. Você tá falando do Temer, brother. Isso aí, eu criticava a Dilma por ter botado o Temer lá. A galera que era contra a Dilma apoiou o Aécio, não você que apoiou o Temer. Tô certo ou errado? Eu votei na Dilma porque era melhor que o Aécio. Então votou no Temer. Então votou no Temer. Para, cara. Ou você não vota no vice, o vice ele se escolheu sozinho. Você é a favor de congelar o investimento público em educação durante 20 anos? Eu acabei de criticar o Lula aí, cara. Mas então você é contra do Temer também. Não, só pra entender. E você é a favor dessa política preconceituosa de cotas ou não? Você é a favor? Claro que eu sou. Política preconceituosa
preconceituosa, você é a favor? Não é preconceituosa, uma política de você corrigir uma política que desigualdades. você mede o lábio da pessoa, você acha justo? Eu sou contra que picareta branco, que nem você, se quiser entrar numa universidade pública... Não, você não fala assim de mim, não, irmão. Mas gente que quer entrar numa universidade fraudando o sistema de cotas, eu sou contra que possa fazer isso. Você não acha? Eu tô respeitando você pra caramba. Eu também, eu tô falando pessoas que são... Não, eu falei pessoas picaretas que nem você. Se quisessem utilizar isso, eu sou um homem muito honrado que trabalho com política. Eu tenho certeza que você não faria isso. Por isso você concorda comigo que você precisa picareta é quem apoia governo Lula. Picareta é quem tenta esconder que votou em Dilma Rousseff, cujo vice era o Michel Temer, e vem criticar o cara agora como se a culpa fosse nossa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Me explica isso. Eu te falei, no âmbito do Estado de São Paulo, sou deputado estadual, posso responder pelos meus votos. Eu fico feliz em pagar teu salário que tem coragem de chamar um jovem de 19 anos de picareta. Eu acho que quem quer fraudar a cota é picareta. E você acha que eu quero fraudar a cota, Eu espero que não, mas eu acho que você tem que, se você tá defendendo tanto assim que você não tem que ter nenhum sistema de identificação, algum motivo deve ter. Eu acho que é um sistema falido que vocês apoiam. Eu acho que isso tá claro pra todo mundo. E você acha que você não tem que ter nenhuma medida de compensatória pra você compensar essa desigualdade? Calma aí, você tá dizendo que uma pessoa que você tá dizendo que uma pessoa que escolhe virar mulher, uma pessoa que calma aí, vamos lá, uma pessoa que escolheu virar mulher, ela tem que ter privilégio pra entrar na faculdade porque ela não consegue concorrer na ampla concorrência. Uma pessoa que apanha na escola e por isso ela tem que sair da escola porque ela sofre bullying por conta da sua então uma pessoa sofreu bullying na escola, agora ela precisa ter cota na universidade. Quem nunca sofreu bullying na escola, né? Pô, esse é o mimimi da esquerda, por isso que a sociedade tá cada vez com mais doenças mentais, porque cada vez mais, o bullying, pelo amor de Deus, quem nunca sofreu bullying na escola, cara? Você não acha que a gente precisa ter bancas pra identificar se as pessoas que estão utilizando essas cotas vamos medir o lábio das pessoas? Vamos medir o lábio das pessoas? Tem que ter métodos pra identificar isso. Eu acho que essas bancas são muito sérias. Os nazistas na Segunda Guerra faziam isso com o judeu. Os nazistas faziam isso na Segunda Guerra Mundial. Mas você tem que escolher. Ou você diz que você não pode ter cotas pra pessoas trans porque não tem como você averiguar, ou você diz que as bancas elas são erradas. Você tem que escolher quais os argumentos você defende. As cotas são falidas, cara. Essa é a questão. As cotas são falidas. Como você resolveria o problema da desigualdade? Melhorando a educação e elegendo bons deputados. Bom.